Fala galera, vamos continuar, na verdade, finalizar o nosso estudo do Guia de Vigilância Epidemiológica. Na verdade, finalizamos no bloco anterior e agora vamos discutir algumas questões que a PRO criou. Uma já foi cobrada e as outras, escolhi 10 questões, né, para a gente ver o que pode ser cobrado em relação à Covid, de acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica. Como eu falei, à medida que as provas forem acontecendo e cada professor gravando os temas inerentes ao seu núcleo, à sua área, questões também serão inclusas, tá certo? Mas de acordo com o guia, a PRO trouxe algumas questões aqui que eu tenho quase certeza que serão as primeiras questões a serem cobradas. Vamos cá resolver as nossas questões. Então, questões de prova, lembrando que são questões inéditas, exceto a primeira questão, que ela é da Prefeitura de Garuvá, Santa Catarina. Os coronavírus são uma extensa família de vírus que podem causar doenças em animais e humanos. Em humanos, sabe-se que vários coronavírus causam infecções respiratórias que podem variar do resfriado comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS, lembrando que já tivemos contato com MERS, mas não a ponto de uma pandemia, e a Síndrome Respiratória Aguda Grave, o SARS. O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença de coronavírus chamada Covid-19, a qual é de notificação compulsória. Sobre a Covid-19, é correto afirmar que, letra A, muitas pessoas com Covid-19 apresentam apenas sintomas leves, ok? Peço que vocês prestem muita atenção. A mídia foca muito em óbitos, em hospitalizados, tanto em UTI, respirador, clínica médica, mas a maioria apresenta sintomas leves. Lembrem-se sempre disso. Triste termos perdido muitas pessoas, mas a própria caracterização da doença respiratória viral é a maioria para sintomas leves, tá? Então, não esqueçam disso. Então, a maioria, muitas pessoas apresentam apenas sintomas leves, principalmente nos estágios iniciais da doença. Nesse estágio, o contágio pode acontecer, sim, na fase aguda, a pessoa ainda está transmitindo a doença, ela está ali com a viremia alta, a carga viral muito alta, e isso faz com que ela transmita, mesmo que ela esteja com sintomas leves. Então, e outra coisa, quanto mais fortes os sintomas, significa que mais vírus a pessoa está, então mais chance dela transmitir para outra pessoa. Eis o nosso gabarito. B. O resultado positivo para a Covid-19 se dá apenas com o RT-PCR? Não, nós sabemos que nós temos os testes sorológicos, tanto o teste rápido, como o teste de GG, o teste através do soro mesmo. Os testes rápidos realizados atualmente podem indicar separadamente se a pessoa está com a doença ativa e IgG positivo. Não, IgG positivo teve contato com a doença não está ativa. Ou se já teve contato com o Covid anteriormente, IgM positivo. Aqui o IgM positivo, ela está com a doença ativa, é o contrário. E nenhuma das alternativas corretas. Então, eu acredito que seja nesse caminho as primeiras questões de prova. Nosso gabarito, letra A. Questão 2, aí já de autoria. Em 20 de março de 2020, foi declarada a transmissão comunitária da doença pelo coronavírus 2019, Covid-19, em todo o território nacional. O período de incubação, gente, questão de prova certa. Período de incubação da Covid-19 é estimado entre. Então, tem como errar essa questão? Não, é só você lembrar do período que a pessoa fica separada, lá com atestado. Então, é associação. Então, qual é o período de incubação? De 1 a 14 dias e a mediana de 5 a 6 dias. O nosso gabarito, letra B de bola. 3. Os coronavírus são uma extensa família de vírus que podem causar doenças em animais e em humanos. São condições e fatores de risco a serem consideradas para possíveis complicações da Covid-19, exceto, ou seja, quais situações podem levar o indivíduo a ter complicação com Covid e aumentar a chance é triste, aumentar o risco
né, ou evoluir a óbito, exceto. Então, desses itens aqui, o que é que não aumenta a chance? Idade igual ou superior a 60 anos, sim. Nós sabemos que temos que proteger nossos idosos, independente de comorbidade ou não. Os idosos eles têm uma chance muito maior pelo fator idade. Diabetes mellitus, conforme o juízo clínico, sim. Gestação, sim. E lembra que eu falei durante a aula, acho que no primeiro e no segundo bloco, uma das situações em relação a câncer que não é considerada como um fator para complicação é o câncer não melanócito de pele, tá? Então, aí eu coloco sempre exceções porque as bancas gostam. Então, o câncer, ele faz com que o indivíduo, né, tenha uma imunossupressão, ele tem uma alteração fisiológica muito grande, mas no caso do câncer não melanócito de pele, ele não é considerado um fator de risco dentro do enquadramento do câncer, tá certo? Então, aqui fica a dica para, né, a prova. Quando eu estava lá na aula, eu expliquei isso e eu espero que vocês tenham prestado atenção porque as bancas gostam das exceções. Se quando colocar câncer, a pessoa vai logo no afã de marcar, mas aqui nesse caso não é. Questão 4. O rastreamento de contatos é uma medida de saúde pública que visa diminuir a propagação de doenças infecciosas a partir da identificação de novas infecções resultantes da exposição a um caso conhecido. O rastreamento de contatos tem como objetivo, exceto super tendência de cair em prova. Rastrear contato é quebrar cadeia de transmissão. É a nossa maior obrigação nos serviços de saúde, principalmente na atenção básica. Identificar e monitorar os contatos próximos de casos confirmados é uma ação dentro do rastreamento de contato? Sim. Identificar oportunamente possíveis casos graves? Claro que não. Quando eu vou rastrear contato, eu estou rastreando qualquer pessoa, não possíveis casos graves. Eu estou identificando pessoas que tiveram contato com pessoas confirmadas de Covid, sendo sintomáticas ou assintomáticas, não necessariamente possíveis casos graves. Até porque o caso grave, eu vou identificar com outras com critério muito mais clínico do que de um rastreamento de contato, tá bom? Claro, infelizmente, nós tivemos muitos pacientes que evoluíram com gravidade em casa e evoluíram a óbito em casa, sem conseguir, né, um leito hospitalar ou por medo de acabar evoluindo a óbito em casa. Mas o objetivo de rastrear não é identificar casos graves, e sim pessoas possíveis que estejam contaminadas, principalmente assintomáticos, para que eles não mantenham a cadeia de transmissão. Então, esse é o nosso gabarito, porque é a exceção. Interromper a cadeia de transmissão é o maior objetivo de qualquer rastreamento de contato e diminuir o número de casos novos. Então, se eu identifico pessoas que têm contato, que tiveram contato com pessoas confirmadas, e eu procedo ao isolamento, eu vou com certeza evitar que outras pessoas se contaminem e com certeza diminuir o número de casos novos, ou seja, diminuir a incidência. Nosso gabarito, B de bola. Define-se por contato, então a PRO trouxe uma questão do tipo padrão, do que eu considero que as bancas podem cobrar, que são dos conceitos. Então, define-se por contato qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de Covid-19 durante o seu período de transmissibilidade. Ou seja, a banca quer, na verdade, a PRO quer, né, que a PRO é a banca aqui, a PRO quer o período de transmissibilidade, tá? Então, traz o conceito de contato, né? E aqui eu quero saber qual é o período de transmissibilidade que a gente vai considerar para enquadrar um paciente, como contato. Vamos lá. 2 dias antes e 10 dias após a data do início dos sinais e sintomas do caso confirmado. Eis o nosso gabarito. É uma questão que eu preciso ficar pensando a vida toda? Não. É uma questão que eu preciso anotar. Então, quem é o contato? É aquela pessoa que teve contato próximo a um caso confirmado
E esse caso confirmado estava no período de transmissibilidade. E qual é o período de transmissibilidade? 2 dias. E a gente vai enquadrar em que período? 2 dias antes e 10 dias após a data do início do estado de sintomas do caso confirmado. Então, se a pessoa teve contato com o caso, com essa situação, nesse período, a pessoa que estava positiva estava nesse período, ela vai ser considerada contato. 2 dias antes e 10 dias após a data do início dos sintomas do caso confirmado. O coronavírus, descoberto mais recentemente, causa a doença do Covid-19. Lembrando que nós já conhecíamos 7 outros coronavírus, é o 7º coronavírus que nós conhecemos, tá? A qual é transmitida por meio de cutículas respiratórias ou contato com objetos de superfície contaminados. Até aqui tá ok. A transmissão por meio de gotículas ocorre quando uma pessoa permanece em contato a menos de 1 metro de distância, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde, com uma pessoa infectada quando ela tosse, espirra ou mantém contato direto. Uma questão tranquila, uma questão que inclusive não precisava nem estudar tanto, bastaria a gente saber o que de fato os noticiários que a gente tem ouvido o tempo todo. Então, mas o guia traz isso claramente também, né? Então aqui a questão está correta. Questão 7. Os testes imunológicos, são aqueles que vão identificar o IgA, IgG e IgM, permitem conhecer o perfil sorológico da população, ok? Identificando a resposta imunológica, que é a produção de anticorpos IgA, IgM e IgG, nos diferentes contextos para os grupos testados. São indicados para indivíduos, ou seja, o que eu quis saber aqui? Os testes imunológicos, eles são indicados para quais indivíduos? Sintomáticos, na fase de convalescência, ok? Se tivesse aqui sintomáticos na fase aguda, não seriam os testes imunológicos, e sim o que? O nosso teste molecular, o PCR. Com coleta de amostra recomendada, já que eu estou na fase de convalescência, a partir do 8º dia de início dos sintomas. Por meio da coleta de sangue, pode ser por gota, no caso do teste rápido, ou soro. Em assintomáticos, pode ser utilizado em toda a população, foi o que a Pro falou muito em relação à utilização para usos epidemiológicos do teste rápido, né? A depender do objetivo da ação de cada município e o estado. Perfeita questão, bem sendo elaborada por mim, porque é o perfil de questão que pode a SESC, o SEBRAS, que está cobrando, e até a Fundação Carlos Chagas, no sentido de ABCDE, trazer um texto mais elaborado como esse. Mas já está contemplado no nosso guia, gabarito C. Questão 8. Sobre a investigação laboratorial do coronavírus, julguem o item abaixo. O teste sorológico do tipo imunocromatográfico, que é o teste rápido, também conhecido como teste rápido da COVID, então até aqui está correto. Eu gosto de responder questões SESP passo a passo, tá? Então, o imunocromatográfico é o teste rápido da COVID, não é prático para tudo, nós sabemos que ele é prático. Ele pode não ter uma sensibilidade adequada ainda, porque estamos lidando com algo muito novo. E necessita de habilidade técnica para a coleta da amostra e condução do exame. Não. A habilidade é entender como é que funciona a coleta de um teste rápido para cada laboratório. Então, essa afirmativa cairia bem para o teste molecular, para o PCR. É proibida a sua realização fora do ambiente laboratorial, para tudo. Nós sabemos que o teste rápido ele foi feito, inclusive, em bairros, em escolas, em praças. Inclusive, eu vivenciei tudo isso, fiz milhões de testes rápidos em espaços públicos. Contudo, o resultado é expresso de forma qualitativa, indicando presença ou ausência de anticorpos IgM ou IgG pesquisado. Nosso gabarito errado. Questão 9. A etiqueta respiratória consiste num conjunto de medidas que devem ser adotadas para evitar ou reduzir a disseminação de pequenas gotículas oriundas do aparelho respiratório, buscando evitar possível contaminação de outras pessoas que estão no mesmo ambiente. Ok? Tranquilo?
Fácil. Esse é o objetivo, né, da etiqueta respiratória, que tem aqueles vários vieses, né, que é a tosse com o lenço, descartar o lenço, higienizar as mãos, não levar as mãos ao rosto nem mucosas, não apertar a mão de outra pessoa, não pôr a mão em superfície. Então, o tossir, colocando a boca no antebraço. Então, tudo isso faz parte da etiqueta respiratória e que nós chamamos de etiqueta da tosse também, e que eu já orientei, né, quem trabalha aí com saúde pública, a transformar os nomes, né, e lembrar que nós já fazemos, porque tudo que a gente traz um nome mais complexo, a população às vezes tem uma dificuldade de entender. Então nós precisamos melhorar também a forma de passar informações, né, até porque informação em excesso, como eu sempre falo, gera problema, não facilita. Nossa última questão, elaborada por mim também, são aceitáveis para o diagnóstico da Covid-19 por meio da técnica do RT-PCR, que é o teste molecular, né, em tempo real, amostras clínicas do trato respiratório superior, ok? Coletadas por meio de suaves de nasofaringe e orofaringe, ok? Lembrando que a prioridade é a nasofaringe, só iremos coletar especificamente só da orofaringe quando não tivermos possibilidade de coletar em nasofaringe. Lembrando que coletamos em ambas narinas, tá? Havendo resistência, a gente faz, né, refaz, colocando e tentando analisar a anatomia. Então, depende de técnica, depende de conhecimento e explicar ao paciente e uso de EPI. E é o teste padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19, principalmente e especialmente, na verdade, em pacientes sintomáticos na fase aguda até o 8º dia, preferencialmente entre o 3º e o 7º dia. Tá? Também pode ser utilizado, é eleito para ser utilizado nos profissionais de saúde que estão atuando em qualquer espaço para, mesmo que se assintomáticos, o exame sugerido, né, indicado como padrão para o profissional da saúde. Também pode ser feito em paciente contato daquele paciente confirmado de Covid-19. Tá? Então, o PCR, não esqueçam que é o padrão ouro, e ele vai ser feito na fase aguda. Já o teste rápido ou o teste sorológico, e o teste sorológico, né, que são o teste rápido também, o teste sorológico, ele vai ser feito na fase de convalescência, após o 8º dia. Então, é o que a prof fez desde o início. 1, 3, 7, 8. Então, até aqui, PCR. Sendo que aqui, os dias que são prioridade. A partir daqui, do 8º dia, vou colocar aqui soro. Aqui dá para escrever, sorologia. Então, até aqui eu posso fazer PCR. A partir daqui eu devo fazer sorologia, porque a partir do 8º dia eu estou na fase de convalescência da doença, onde já existe uma soroconversão e a produção de anticorpos. Então, por isso, essa divisão. Então, não adianta eu apenas ter o teste para fazer coleta. Eu tenho que ter o período correto, eu tenho que saber a história clínica da doença, eu tenho que saber quando os sintomas iniciaram, para que assim eu proceda e tenha resultados cada vez mais fidedignos em relação ao quadro clínico do paciente. Então, nosso gabarito certo. E aqui a nossa referência, para quem tem interesse, está disponível na internet. O material é simples, linguajar tranquilo. É o Guia de Vigilância Epidemiológica, Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional da Doença pelo Coronavírus de 2019, Brasília, Distrito Federal, 2020. O link a Pro colocou aqui, mas é só você colocar no Google como está aí, você encontra o material muito tranquilo, muito fácil, né, de ser lido. Até porque todo mundo deve saber um pouquinho do que está acontecendo. Então, nós ficamos por aqui no nosso tema, Guia de Vigilância Epidemiológica da Covid-19. Aqui é o que já temos. Com certeza, não tem muita coisa para mudar. Pode ter muita coisa a ser inclusa, porque tudo que é novo, temos que estudar, temos que observar. E nesse caso da Covid, a prática baseada em evidências não está conseguindo dar conta ainda, porque não temos muitos estudos. É só lembrar que para trabalhar com prática baseada em evidências, eu preciso ter um grande referencial teórico também. Então, a gente não tem muito referencial teórico ainda, então o nosso trabalho está baseado na observação, no contato, nas descobertas diárias.
quiçá, nós teremos sim muito material científico, nós produziremos muitas coisas e teremos em breve, né, materiais mais pomposos para lidar com a Covid. Mas esse aqui é o material base para todas as áreas, para que minimamente você responda as primeiras questões que serão cobradas nos próximos concursos e residências. Não esqueçam que, claro que para cada aula você vai ter o quê? Você vai ter, para cada aula, não, para cada área, né? Você vai ter a especificidade do seu núcleo. Então, se você é enfermeiro, se você é biomédico, se você é assistente social, se você é psicólogo, se você é de qualquer área da saúde, você vai ter especificidade. Mas pode-se cobrar qual é o teste padrão ouro? Sim. Pode-se cobrar qual é o período de incubação? Sim. Pode-se cobrar o que é etiqueta respiratória, o que é isolamento social, o que é quarentena? Pode, porque isso vai cair para todo mundo. Então, essa aula serve para todos os cargos e eu sei que você, né, vai entender e também vai se transformar não só num excelente concurseiro e futuro residente, mas também numa pessoa que vai multiplicar conhecimento, porque nada melhor do que várias andorinhas tentando fazer o verão ou fazer com que o verão volte a ser o que ele era antes. Então, fique com Deus, muita paz. Qualquer coisa eu encontro à disposição dentro do meu conhecimento, né, lá no fórum de dúvidas, e o tempo de resposta não é demorado não, tá? Fiquem com Deus, muita paz, beijo, até o próximo tema. Tchau, tchau.